Vamos começar essa peça juntas? Então, pegue uma agulha, uma linha e vamos tricotar. Aqui, a peça é essa gola, que me pediram tanto, né, para dar receita e para falar a respeito. Essa gola é muito simples, ela tem uma rosca em cada lateral e aqui no meio o ponto musgo. Então, deixa eu falar para vocês. O importante é você ter a quantidade de pontos correta para fazer a rosca. A quantidade que você vai colocar aqui no meio pode variar. Eu geralmente coloco de 14 a 20 pontos aqui, dependendo da largura que eu quero dar na peça, porque ela vai ficar desse jeito aqui no seu corpo, tá? Então, assim, aqui eu coloquei 20 pontos entre uma rosca e a outra. Mas eu já tenho peça com 14 pontos, a próxima que eu vou fazer vai ter 18 pontos aqui. Então, a variação aqui, você que escolhe, tá? O importante é o quê? Que a gente tenha a quantidade de pontos definida para fazer a rosca, um espaço entre uma rosca e a outra, e aí tudo bem, a peça é isso mesmo. O que que eu fiz? Eu pus o ponto musgo aqui, porque eu quero chamar atenção para essa parte da rosca aqui. Então, você pode fazer um ponto trabalhado aqui? Pode. Só que aí você vai tirar a atenção da tua borda, que é o que a gente quer ressaltar. Pode fazer com fio colorido? Pode. Só que o fio colorido também tira um pouco da atenção do ponto, que é o que a gente quer mostrar mais nessa peça. Só que fica legal, pode fazer com fio colorido também, que fica bem legal. Então, vamos lá. Então, vejam aqui, eu fiz 4 carreiras para fazer a primeira vez trançar os pontos aqui. Por que que eu dou esse espacinho? Porque fica mais fácil depois para costurar. Porque quando você trança muito aqui embaixo, fica muito engruvinhadinho aqui os pontos, para depois costurar ficar ruim. Então, eu faço 4 carreiras, né? E depois faço a primeira trança. Então, como que eu vou fazer? Todas as roscas, né, a trançada de pontos vai ser nas carreiras de ida, que são as carreiras ímpares, né? A carreira número 1, número 3, número 5, são as carreiras de ida. E todas as carreiras de ida, eu faço ela inteirinha em ponto meia, né? E a volta, eu faço 6 pontos tricô, o meu espaço todo aqui que eu tô fazendo em ponto musgo, em ponto meia, e depois 6 tricô, para fazer a última rosca aqui. E aí, ela fica desse jeito, né? Do lado avesso, que seria, e desse jeito aqui, do lado direito, aonde vai aparecer as roscas depois, tá? Então, eu vou fazer a primeira rosca aqui e já volto para mostrar para vocês. Um detalhe que eu acho importante falar é que, primeiro eu troco os pontos de lugar para depois trabalhar. Por quê? Eu acho que eles ficam mais alinhadinhos, fica mais bonito assim. E uma coisa que vocês têm que prestar atenção é que o fio sempre tem que estar do lado de trás ali, para você começar depois a carreira. Então, quando você troca os pontos de lugar, atenção com o fio, para ele não ficar embolado aqui no meio da troca de pontos. Outra coisa, eu sempre faço nesse sentido para dentro do trabalho, os dois lados, trançando a rosca para dentro, porque eu acho que fica mais legal, olha só. Aqui tá a peça pronta, né? Ó, sempre para dentro do trabalho, um lado e o outro, que eu acho que fica uma coisa bem bonita. E daí é só tricotar esse lado para dentro, esse lado para dentro, tá? A borda, os pontos que estão na borda, eu puxo para dentro. E aqui os pontos que estariam na borda, eu puxo para dentro. E daí fica desse jeito assim, tá bom? Então, tá aqui, ó, a primeira trançada de pontos, né? Invertida de pontos, tá? E eu já fiz a volta também, para ficar mais visível aqui para vocês. Então, é só isso, ó. Cada vez que você trançar, eles vão ficar desse jeito. E aí, como que a receita funciona? Nesse caso aqui, eu tô com 30 pontos na agulha, eu deixei 6 pontos para cada rosca e 18 pontos aqui que eu tô tecendo em ponto musgo. Então, a cada 6 carreiras, eu vou trançar esses pontos aqui de novo para fazer a rosca. Então, eu faço, na primeira carreira, eu tranço, faço 2, que é a volta, né? As voltas são pares, 3, 4, 5, 6.
Aí eu tranço novamente, troco os pontos de lugar e faço a minha rosca. Teço isso até o final do novelo e aí a peça tá pronta. Fica desse jeito aqui. Essa aqui tinha 20 pontos aqui, mas 2 pontinhos aqui a menos vai dar muita diferença. E a peça fica desse jeito assim, estruturadinha. Ah, mais um comentário. Conforme o número da agulha que você usa, a peça vai ficar mais maleável ou mais estruturada. Então, se a agulha é mais grossa, a peça fica mais molinha, né? Mais soltinha. E aí, ela fica mais maleável aqui na hora de você vestir. Se você usar uma agulha menor, a peça vai ficar mais durinha, mais estruturada. E aí, ela fica mais em pezinho aqui na hora que você vestir, ela não fica tão molinha. Ok? Peça pronta. Bom tricô para todo mundo, façam as peças e me marquem depois que eu tô louca para ver. Um beijo!